E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Flamengo e Cruzeiro, que se enfrentam nesse domingo, dia 30 de junho, a partir das 6h30 da noite no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times ocupam a parte alta da tabela, o Flamengo inclusive abriu a rodada na liderança e o Cruzeiro em quinto lugar. Na última rodada o Flamengo perdeu para o Juventude, o Cruzeiro bateu o Atlético Paranaense, mas os dois times têm feito aí um bom Campeonato Brasileiro. O Flamengo está lidando bem com as ausências, especialmente devido à Copa América, né? Assim, lidando bem, porque tá ainda na parte de cima da tabela, apesar de não ter muitos jogadores. No caso do Cruzeiro, são apenas dois atletas aí que fazem parte do plantel do Cruzeiro na Copa América, o Cifuentes e o Peralta, né? Recém-contratado, que não poderia jogar de toda forma, porque todos aqueles jogadores que o Cruzeiro contratou recentemente, são 7 atletas, só poderão estrear depois do dia 10 de julho. É fato que se tivéssemos os dois elencos completos, provavelmente seria um jogo melhor, né? Mas com os jogadores disponíveis em campo, já dá pra gente imaginar um bom jogo de futebol, até pela forma como o Flamengo joga, os jogadores que possui no seu plantel, e o Cruzeiro também, né? Apesar de um elenco mais limitado, tem conseguido fazer jogos interessantes aí, conseguir algumas vitórias importantes. De vez em quando as coisas saem do trilho, como aconteceu há 2 rodadas na derrota por 4-1 pro Bahia, né? Mas a ideia do Cruzeiro é ter um jogo melhor e a gente já vai pro campinho com as prováveis escalações. Só preciso antes lembrar que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal, e tá com uma oferta muito interessante para novos clientes que pode gerar um bônus de até R$600. Caso você não tenha conta na Betfair, eu te convido a entrar pelo link da descrição, fazer o cadastro que é super simples e rápido, e lá tem todos os detalhes da oferta, tá? Você faz ali a primeira aposta do dia de R$15, se você ganhar, ganhou, se você perder, a Betfair te dá R$15 de bônus para você apostar no dia seguinte. Isso pelos primeiros 40 dias que você for cliente da Betfair, né? 15 vezes 40, você chega nesse valor de R$600. Mas caso você já tenha conta ativa na Betfair, também tem oferta rolando nesse final de semana, tá? Tanto sábado quanto agora domingão, tem lá um valor que é variável, tá? De aposta grátis. No meu caso, por exemplo, essa semana foi R$2,50, né? Para fazer a aposta lá, e eu já fiz a minha múltipla completamente maluca. E se você quiser fazer uma fezinha nessa partida entre Flamengo e Cruzeiro, no momento que eu gravo o vídeo, a vitória do Flamengo tá pagando 1,62, o empate tá pagando 4 e vitória do Cruzeiro tá pagando 5,5. Então o Flamengo sendo colocado aí como o franco favorito para o confronto, mas o Cruzeiro tem suas possibilidades, né? Se você aposta aí numa vitória do Cruzeiro, eventualmente jogar aí um Cruzeiro ou empate, que tem essa possibilidade também, podemos ter aí alegria em dose dupla. O que eu gosto sempre de lembrar, galera, tem que apostar na moral com responsabilidade. Os bônus esportivos que a Betfair dá pra gente, vai na loucura, usa do jeito que quiser, mas o dinheiro que sai da sua carteira sempre, ó, cabeça no lugar, com responsabilidade para que você possa se divertir. Falando aí das prováveis escalações e começando com o Flamengo do técnico Tite, eu já falei um pouco aí sobre ideia de jogo, forma como o Flamengo joga no vídeo de ontem, né, o cara a cara, comparando aí essas possíveis escalações, e o Flamengo deve ter algumas mudanças no time, mas nada muito escandaloso não. Uma provável escalação, tem o goleiro Rossi, a zaga com Fabrício Bruno e Davi Luiz, lateral direito Wesley, lateral esquerdo Ayrton Lucas. No meio campo o Alan como primeiro volante, o Gerson segundo homem de meio campo, o Lohan como meio atacante central, Luiz Araújo na ponta direita, Bruno Henrique na ponta esquerda e o Pedro no comando de ataque. Essa é provavelmente a escalação mais ofensiva que o Flamengo pode botar, considerando os atletas que estão à disposição, né? Sem considerar a galera que está na Copa América, o Gabriel, por exemplo, o Gabigol, foi afastado aí, não vai para esse jogo contra o Cruzeiro por causa do imbróglio, né? Envolvendo uma possível renovação de contrato ou não. E os 3 jogadores que eu coloquei aqui são atletas que vinham no time titular e devem perder a posição. O Léo Pereira, que é um zagueiro canhoto, vinha jogando aqui pelo lado esquerdo, e existe a tendência de que o Davi Luiz seja titular nessa partida, de acordo com os setoristas que cobrem o Flamengo. Tá? O Léo Ortiz, que vem jogando no meio campo, né, como um primeiro volante, e vem jogando bem, inclusive. Segundo a galera que cobre o Flamengo, deve ir para o banco de reservas e o Alan entrar aqui na função de primeiro volante, tá? Aí seria uma escolha da comissão técnica mesmo, tá bom? Então tem essa possibilidade, o Léo Ortiz pode ir para o banco, né? Ele que é zagueiro, tá improvisado como volante, mas particularmente é uma mudança que eu não faria porque ele tá jogando bem. Enfim, não é da minha conta, né? Tô aqui só informando. E o Vitor Hugo, né, que foi opção como meia pela esquerda na última partida, deve voltar ao banco de reservas agora que o Bruno Henrique tá recuperado. Ele ficou fora do último jogo por causa de um trauma no pé, mas treinou entre os titulares neste sábado, então o Flamengo deve ter esse ataque de muita qualidade, muita velocidade, né? Luiz Araújo pela direita, Bruno Henrique na esquerda, o
Pedro como centroavante, jogador que dispensa apresentações. O Lohan, que tem feito um bom papel aqui nessa ligação de meio e ataque. O Gerson, que é um meio-campista de muita qualidade, né? Pode jogar como volante, pode fazer outros papéis também. O Alan fica mais como o primeiro volante, é um jogador que tem bom passe. A zaga com Fabrício Bruno e Davi Luiz, né, mesclando aí experiência com um pouco mais de velocidade no caso do Fabrício e muita velocidade pelos lados também, tanto Wesley quanto Ayrton Lucas, alas que chegam muito bem à frente. E o goleiro Rossi, argentino, era goleiro do Boca, tem se consolidado aí como camisa 1 do Flamengo, que mesmo sem diversos jogadores, né, De La Cruz, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Varela, Vinha, enfim, mesmo sem uma galera, o Flamengo continua tendo um time muito forte, né, tecnicamente é, na minha opinião, o melhor elenco do futebol brasileiro, e o Cruzeiro vai ter que jogar muito bem para conseguir pontuar. E falando no Cruzeiro de Fernando Seabra, a provável escalação para esse domingão: Anderson no gol, a zaga com Neres e João Marcelo, lateral direito William, lateral esquerdo Marlon. No meio-campo, Romero é um primeiro volante, Lucas Silva como meio-campista mais à direita, Ramiro mais à esquerda. Esses jogadores podem trocar de lado sem o menor problema. Matheus Pereira é um meio-atacante central e a dupla de ataque com Gabriel Veron e Arthur Gomes, né? Não temos centroavante, são dois atacantes de movimentação. Fernando Seabra, que relacionou aí 24 jogadores para a partida. O Cruzeiro tem as ausências dos atletas recém-contratados, né? Que só poderão ser utilizados depois do dia 10 de julho, tem alguns jogadores no departamento médico, casos de Dineno e Rafa Silva, tem também jogador na Copa América como é o Cifuentes, e outros jogadores não foram relacionados por opção da comissão técnica mesmo. E nós chegamos a esse número aqui de 24 jogadores, e detalhe, tem o Cássio aqui que eu botei na de fora. O Cássio não está sendo relacionado para o jogo, tá? Ele está viajando para a partida, ele vai viajar para os próximos jogos do Cruzeiro, mas apenas por uma questão de ambientação, né? Fazer parte do grupo. Vai retomando aos poucos aí a rotina de jogador, né? Então o Cássio estará na viagem, mas não é opção para o jogo, tá? Então só informando, tira o Cássio aqui. E aqui tem 24 atletas, significa que um desses aqui terá que ser cortado e não é goleiro, tá? Porque já tá indo o Anderson e o Léo Aragão. Então já tem dois goleiros, um jogador de linha vai ficar de fora. Se eu tiver que sugerir alguém, tiro o Palácios. Mas enfim, né? As opções aí de Fernando Seabra: Anderson e Léo Aragão pro gol, pra zaga Neres, João Marcelo, Vidalba, Pedrão e Palácios. Esqueci de falar, o Zé Ivaldo tá fora do jogo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O William e o Wesley Gasolina são laterais pela direita, Marlon e Kaique para a esquerda. No meio-campo, Lucas Romero, Machado, Japa, Lucas Silva, Ramiro e Vitinho. Barreal, Matheus Vital e Matheus Pereira, que são meias. E atacantes: Robert, Arthur Gomes, Arthur Viana e Gabriel Veron. São aqui três pontas, né? E apenas o Arthur Viana tem um pouco mais de característica de centroavante. Indo aí para as principais dúvidas na escalação, que eu nem acho que são tão dúvidas assim. Aqui na zaga, o mais cotado é o Neres, para começar jogando na vaga do Zé Ivaldo. Tem a hipótese também de jogar o Vidalba. Caso o argentino fosse escolhido, aí o treinador mudaria o lado do João Marcelo, né? Porque o Vidalba é um zagueiro canhoto, joga por esse lado aqui, tá? Mas não é o mais provável, deve jogar o João Marcelo aqui na zaga e o Neres ao lado dele aqui, que façam todos um grande jogo. Aqui no meio-campo tem a possibilidade, né, da entrada de Álvaro Barreal na vaga do Ramiro, seria o mais cotado a sair porque tem jogado mal. O Lucas Silva também não tem jogado bem, mas acho que o Ramiro tá até um pouco pior de forma consistente, e o Barreal entrou bem aí nos últimos jogos. Ele era titular do time antes de se lesionar e pode fazer muito bem esse papel de um meia pela esquerda, né? As melhores partidas do Barreal pelo Cruzeiro foram jogando nessa função, tá? Mas o cenário mais provável é realmente de manutenção do Ramiro como titular aqui na meia cancha, e o Kaique é uma alternativa aqui para a lateral esquerda. Kaique ou Marlon, o mais provável é que o Marlon volte a ser titular, mas o Kaique também é alternativa e jogou muito bem contra o Atlético Paranaense na última rodada. Mas o mais provável é que o Seabra promova o retorno de Marlon. Espero que esteja com a cabeça no lugar, que faça um bom jogo, mostre a qualidade que a gente sabe que tem, sem precisar das entradas destemperadas que mostrou em algumas rodadas anteriormente. Existe uma certa preocupação com o meio-campo do Cruzeiro contra o do Flamengo? Existe, né, gente? O Flamengo tem muita qualidade, muita velocidade pelos lados. Acho que o Cruzeiro vai precisar cobrir muito bem. E nem Lucas Silva nem Ramiro me parecem os caras mais adequados para fazer essas dobras de marcação aqui com o Marlon e com o William. É possível que em algum momento o Cruzeiro opte até por marcar com uma outra linha de 4, né, voltando Veron e Arthur Gomes pelos lados e talvez deixando o Matheus
Pereira mais solto na frente. Isso aqui é uma alternativa até para tentar segurar um pouco o apoio dos laterais do Flamengo, que é uma das principais virtudes deles, né? E o Cruzeiro pode tentar atacar em velocidade também. Os atacantes que a gente possui têm essa característica mais do que qualquer outra. Não é um encaixe de jogo simples, o Flamengo tem muita qualidade técnica, jogando em casa também consegue mostrar sua força de forma costumeira, mas o Cruzeiro tem suas armas aí para conseguir achar um bom resultado. E o meu palpite vai ser um surpreendente Flamengo 1, Cruzeiro 2. O gol do Flamengo sendo marcado por Bruno Henrique e o Cruzeiro balançando as redes com Gabriel Veron e Arthur Gomes. Se gostou do vídeo, eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixa aí o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro se fosse Fernando Seabra. Lembrando que a bola rola a partir de 18h30, né, 6h30 da noite, e o jogo vai ter transmissão de TV apenas pelo Premiere. Assim que terminar o jogo, ali por volta de umas 8h30 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live após a partida, comentando o jogo, dando nota para os atletas e trocando uma ideia sobre tudo que vocês acharem mais relevante. Mais tarde nos falamos então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!